Na aula de hoje aprenderemos o conceito das less suffixes em inglês e eu tenho certeza que você achará essa aula, no mínimo, interessante. Sejam bem-vindos ao canal Inside Out English, ou melhor dizendo, inglês de dentro para fora. Eu me chamo Sunamita Ferreira e aqui no meu canal você irá aprender inglês de uma maneira descontraída, divertida e com um método muito facilitador que te levará à fluência de uma maneira muito mais rápida. E na aula de hoje, como eu disse no início da aula, serão as less terminations ou less suffixes, que representam a falta de algo. Essas less terminations têm o poder de transformar uma palavra em outro sentido. Caso você seja novo por aqui, em todas as nossas aulas nós analisamos as imagens para nos ajudar na compreensão das frases, ouvimos, repetimos em voz alta e no final é que anotamos todas as frases. Então vamos lá. Bom, as terminações less alteram o significado de uma palavra para dar conotação de não existência. É exatamente o que veremos durante toda a nossa aula. Vejamos o primeiro exemplo. Home. Home. Home é o lar. Aqui temos uma família e um lar. Home. Tem até aquele ditado que diz Home sweet home, que é lar, doce lar. E quando aplicamos a terminação less para home, a nossa palavra vai ter uma mudança. Ela vai ter um significado de não existência. Então, home, que era um lar, vai se tornar homeless. Homeless. E aqui no caso, homeless são as pessoas. Elas são pessoas desabrigadas, pessoas que não têm um lar, não têm uma casa. Então, home são pessoas que têm uma casa, um lar, é o lar em si, e homeless, pessoas que não têm um lar para se abrigar, moradores de rua. Já nesse exemplo, temos a palavra hope. Hope, que significa esperança. Hope. Como podemos ver na imagem, ele está muito alegre, tem esperança de que dias melhores virão, tem esperança de um amanhecer melhor e daí por diante. Mas quando acrescentamos o sufixo less, ele vai dar a conotação de não existência. Então, hope, que era esperança, vai ficar hopeless. Hopeless, que é sem esperança. Uma pessoa que não acha saída, não acha sentido, talvez em sua vida, e ela está hopeless. Ela tem algum problema que está causando uma falta de esperança. Hope, hopeless. Já no próximo exemplo, temos a palavra use, que nesse caso ela vai querer representar que é algo que está em uso, algo que tem utilidade, como uma lâmpada que está em perfeito estado. Ela serve para clarear o ambiente, então ela é use, ela tem uso. Se quiséssemos dizer que ela tem utilidade, poderíamos dizer useful. Mas quando a lâmpada quebra, como nessa imagem, ela se torna useless, que já não tem como ser usada, ela já está inútil nesse caso, né? Useless, não tem mais como ser usada e vai ter que ser dispensada. Ou melhor dizendo, ela está inútil, a outra estava útil, use, e agora essa está inútil. No próximo exemplo, temos esse marco final geralmente são usados em corridas, em kart, e ele representa o fim, finish, que também essa palavra end, que significa final, acabado, fim. Isso é justamente para representar que a corrida chegou ao fim. Mas, se acrescentarmos a palavra less, a terminação less,
vai ficar sem fim. Endless, endless, sem fim. Já nesse caso, traz uma conotação de coisa infinita. A maioria terão um sentido de não existência, porém na palavra end vai dar esse significado de coisa infinita. Endless. No próximo exemplo, temos a palavra care. Care, que nada mais, nada menos significa cuidado, zelo. Geralmente, essa palavra é usada para cuidar de pessoas ou de animais, uma prestação de carinho, um care. Mas, se acrescentarmos o sufixo less, a palavra terá uma conotação de falta de cuidado. Careless, careless, que como vemos na imagem, são pais descuidados com o filho. Eles estão prestando atenção na internet ou em suas próprias vidas e o filho está ali sozinho, se vê sozinho dentro dessa família. Careless, careless, que é a falta de cuidado. No próximo exemplo, temos a palavra fear. Fear, que vai simbolizar o medo, que significa medo. Fear. Qualquer palavra que vocês também tiverem dúvida, podem pesquisar no tradutor de sua preferência para ver a pronúncia, qual é a pronúncia correta. Fear. E daí, quando acrescentamos o sufixo less, a palavra fear, que é medo, vai se transformar em fearless. Fearless, que é uma pessoa sem medo, que é algo sem medo. Fearless, como parecido também no exemplo do endless. Endless, que não tem fim. E aqui também, fearless, fearless, sem medo. Então, em alguns sentidos, traz uma conotação boa. No próximo exemplo, temos uma moça descansando. E a palavra para descansar é rest. Rest. Com esse R bem puxado, bem caipira. Caipira representando aqui o que a gente conhece do Brasil, né? Rest. Rest é descansar. Mas, se acrescentarmos o sufixo less, vai se tornar restless, restless, que é uma pessoa que não teve descanso, algo sem descanso, ou seja, que traz um cansaço, porque é uma coisa restless, sem descanso, ele não pôde dormir à noite, talvez, não teve descanso, ou é um trabalho muito exaustivo que ele trabalha, e daí ele fica nessa situação restless. Já nesse exemplo, temos a palavra price, price, que representa preço. E temos uma tag de preço para simbolizar isso. Price, price. É um preço, um valor atribuído a um produto, atribuído a um bem. Mas, quando acrescentamos a terminação less, vai se tornar priceless. Priceless. Que nesse sentido é uma coisa muito boa. Priceless. Eu trouxe aqui a figura de uma família que se ama, uma família unida, respeitosa. Então, uma família assim é uma família priceless. Ela não tem preço. Ela não tem valor de mercado, pois ela é priceless. O dinheiro não pode comprar uma família cheia de amor, por exemplo. No próximo exemplo, temos aqui a imagem de um cérebro. E para representar a palavra cérebro, temos mind. Mind. E mind, ele tem vários significados. Pode representar mente, ou também se importar. Esses são apenas alguns dos significados. Mas, quando acrescentamos a palavra less, a terminação less,
vai se tornar mindless. Mindless, que é uma pessoa um tanto quanto, digamos assim, idiota, uma pessoa que não pensa. Outras traduções também poderia ser negligente, estúpido, descuidado, pessoa pouco esperta e daí por diante. Ele está causando mal para ele mesmo, ele é mindless, mindless. No próximo exemplo, podemos ver claramente que ela está com dor de cabeça. E dor, também, dor, existem várias palavras para representar a dor. Nesse caso, temos pain, pain. Ela está sentindo ali uma dor de cabeça que é representada pela palavra pain. Mas, no próximo exemplo, depois de acrescido o sufixo less, pain, que é uma dor, vai se tornar painless. Painless, que é indolor. Se pain significa dor, painless vai significar indolor, como podemos ver aí na figura, que é um dente que está recebendo uma anestesia, talvez para fazer um tratamento ou para extração. Painless, painless. No próximo exemplo temos count, count, que vai simbolizar e significar contar, como podemos ver pela imagem. Count, 1, 2, 3 e daí por diante. E também temos a calculadora para calcularmos. Count. E com o acréscimo de less, count se tornará countless. Countless. Por exemplo, os dedos que acabamos de ver na outra figura para representar count eram coisas contáveis, era possível contar, como por exemplo 1, 2, 3. Já nesse caso de countless, são coisas incontáveis, como as estrelas, por exemplo, são incontáveis, não podendo ser feito o cálculo. Countless. No próximo exemplo, temos a palavra breath, breath, que vai significar respirar ou respiração. Breath, respirar. E podemos ver isso através da imagem. É uma pessoa saudável que está respirando normalmente, mas nós sabemos também que existe o oposto. E less vem justamente mostrar essa oposição. Breath se tornará breathless. Breathless, que é uma pessoa que está sem ar. Breathless. E sabemos que isso pode acontecer. Breathless, uma pessoa que está sem ar, sem respiração, ela está ofegante. Breathless. O próximo exemplo é a palavra spot, spot, que nesse caso está representando a mancha na camiseta. Porém, essa palavra tem vários outros significados que você também pode estar pesquisando. Spot é uma mancha na camiseta, uma sujeira. E quando acrescentarmos a terminação less, terá o contrário, terá o significado de perfeição. Spotless, spotless é algo ali perfeito, sem manchas, aquela veste branquíssima, puríssima, mais ou menos isso. Uma roupa spotless é uma roupa imaculável, impecável, muito bem lavada, muito bem passada. Spotless, não tem mancha alguma. Isso normalmente só acontece quando compramos a roupa, que ela vem em perfeito estado. O próximo exemplo é speech. Speech. Speech é como se fosse um pronunciamento. Ela está ali também, ou talvez palestrando, dando uma palestra. E é um speech. Speech. Quando acrescentamos o sufixo less, speech, que é uma pessoa que fala bem, uma pessoa que se pronuncia, tem uma voz forte, vai se tornar speechless. Speechless, que é uma pessoa que ficou sem palavras.
ou uma situação que causou essa falta de palavras, né? Situações que a gente fala assim, nossa, fiquei até sem palavras. Speechless. As pessoas também costumam dizer I'm speechless. I'm speechless. Estou sem palavras diante dessa situação. Bom, pessoal, e agora chegou o momento de praticarmos as nossas frases em voz alta para aperfeiçoarmos ainda mais o nosso aprendizado aqui e também reforçarmos na nossa mente, puxando todas as imagens relacionadas às frases aprendidas. Vocês irão repetir logo após eu falar as palavras e somente no final aqui vocês estarão liberados para anotar as frases. Repitam comigo. Useless. Useless. Restless. Restless. Homeless. Homeless. Hopeless. Hopeless. Priceless. Priceless. Mindless. Mindless. Painless. Painless. Countless. Countless. Careless. Careless. Spotless. Spotless. Breathless. Breathless. Speechless. Speechless. Endless. Endless. Fearless. Fearless. Bom, pessoal, agora vocês estão liberados a anotarem todas as frases e também uma dica que eu deixo para vocês, não só dica, mas também parte do método, é que com o tempo vocês sempre revisem o conteúdo aprendido. Pode ser pelo caderno ou pode ser retornando nos vídeos gravados. E se essa aula te ajudou de alguma maneira, deixe o seu like, se inscreva nesse canal, compartilhem com todos os seus amigos, até para que você forme um grupo de aprendizado juntamente com eles, um grupo de prática de inglês, o que é muito interessante. É muito difícil às vezes encontrarmos alguém para praticar inglês, então se você tiver vários amigos estudando juntos e ainda mais o mesmo método, isso facilitará ainda mais o caminho até a sua fluência em inglês. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. See you next